Vamos começar? Vamos, vamos sim. Então, pessoal, boa noite. Eu queria, mais uma vez, aqui agradecer a presença do professor Carlos Eduardo. O Rogério está entrando, hein, Carlos? Falou que ele não ia entrar, ó. Rapaz! Já habilitei para ele entrar aqui. Então, eu queria agradecer a presença do professor Carlos Eduardo, diretamente de Vitória. Tenho o prazer e orgulho de dizer que foi meu primeiro professor na área de odontologia, o qual eu me inspirei aí para começar nessa especialidade tão interessante que mudou todos os paradigmas da nossa profissão. O Sr. Carlos Eduardo é especialista em periodontia pela Universidade Gama Filho, especialista em mestre periodontia pela UFRJ, former postdoctoral fellow e professor assistente também da State University of New York, at Buffalo. Eduardo, prazer te receber aqui mais uma vez. Fica à vontade aí. A gente vai fazer essa apresentação, você faz essa apresentação inicial. Acho que quem tiver pergunta pode colocar no nosso bate-papo aqui, do Zoom, do chat. E no final a gente vai fazendo um bate-papo final, você vai respondendo as dúvidas e perguntas aí. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, tá bom? Ok. Bom, eu que agradeço, né? O prazer é meu. Muito obrigado aí pelo convite. E, como a gente falou, nós vamos falar hoje de um tema que eu acho que passa a ser uma constante agora para todos nós que fazemos implante, fazemos periodontia, né? Que é essa ideia de que alguns implantes que foram feitos terão que ser removidos e quando que a gente vai tomar essa decisão de remover um implante ou de manter esses implantes. Então, é uma aula bem clínica e eu vou começar... só um minutinho, está passando. Apareceu alguma coisa aqui na tela que nós estamos com dificuldade de tirar, tá? Você passou aqui? Não, sem problema, sem problema. Só um minutinho. Saiu, né? Bom, a primeira coisa importante é que a gente hoje, nós temos mais de 10 milhões de implantes instalados anualmente, sem contar a América Latina. Então, o número de implantes instalados, esses dados são dados aí de 10 anos atrás, possivelmente essa quantidade hoje deve ter dobrado, né? Mas eu acho que isso é a primeira coisa importante. Outra coisa importante é que os implantes apresentam uma falha primária de 2 a 5%, geralmente aceita. Então, nós estamos falando em 250 a 500 mil insucessos, né? Então, um outro problema. E 0,5% a 1% dos 50 milhões de implantes em função são suscetíveis a complicações que levarão à sua remoção. Então, nós temos mais 500 mil de implantes com chance de vir a dar algum problema. Provavelmente, a perda de implantes será um problema cada vez mais frequente na nossa prática clínica, por algumas razões, em que eu vou começar mostrando quais são as razões mais frequentes de problema que a gente tem no consultório, né? Uma delas é a posição inadequada de um implante, quer dizer, quando o implante é instalado numa posição não próxima do ideal, né? E esses implantes ficam numa condição estética como esse incisivo lateral que a gente está vendo aí, e o paciente mesmo opta pela remoção do implante. Uma outra condição frequente hoje e causa de remoção de implantes são as perimplantites que não respondem a tratamento convencional. Então, uma periimplantite que não responde ao tratamento convencional pode ser também a causa da remoção de um implante. Uma causa relativamente nova, né? Hoje nós sabemos que toda vez que nós vamos colocar implantes em pacientes que vão fazer ortodontia, a primeira coisa que a gente faz é consultar o ortodontista e saber quais implantes que podem ser instalados e em que posição. Se a gente tem um ortodontista que trabalha com setup, muitas vezes ele vai liberar
a instalação de alguns implantes, principalmente posteriores, vai dizer o que vai acontecer com a movimentação dos dentes e você vai poder instalar seus implantes antes. Os implantes, mesmo com um ortodontista extremamente experimentado, na maior parte das vezes vai ficar para o final da ortodontia. Numa paciente como essa, onde esse incisivo lateral, que está bem vestibularizado, foi instalado na época por um colega na posição correta, só que a paciente optou depois por fazer uma cirurgia ortognática, uma movimentação ortodôntica associada, e com isso esse implante ficou extremamente vestibularizado e teve que ser trocado. Então, essa decisão de pacientes que achavam que nunca iriam fazer ortodontia e depois decidiram fazer, também pode ocorrer. E, por último, seria o caso de fraturas de componentes protéticos ou até mesmo dos implantes, que eu acho que nessa condição é uma causa menos frequente para a gente no consultório, né? Então, esses implantes colocados em posição principalmente vestibularizada ou por mudança de posição dos dentes do paciente, ficam numa posição vestibularizada, eles funcionam de uma forma muito parecida com um dente anquilosado, né? Então, eu diria que esse canino em posição de lateral e esse implante no incisivo central tem uma condição de tratamento, muitas vezes, muito próxima, né? Esse paciente com implante no incisivo central, à direita, ele teve esse implante instalado, esta paciente, perdão, é uma dentista, ortodontista, teve esse implante instalado há 31 anos atrás. Então, quando ela veio ao consultório, ela estava desconfortável com essa condição estética. E se vocês me perguntarem, esse implante está vestibularizado? Ele está um pouquinho vestibularizado, mas o corpo dele não está muito mais para vestibular do que os dentes vizinhos, tá? Primeira coisa. A segunda coisa, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem que observar, é que esse implante possivelmente não foi instalado nessa posição, ou seja, ele foi instalado, mudando o que eu disse, ele foi instalado nessa posição, mas os dentes da paciente possivelmente vieram para uma posição mais palatina, o que nesse momento dá uma ideia de que nós temos um implante muito mais vestibularizado do que ele realmente foi instalado há 31 anos atrás. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, que o fato do implante hoje estar em uma posição mais vestibularizada, ele tendo sido instalado 31 anos antes, não necessariamente quer dizer que esse implante estava dessa forma há 31 anos atrás. O mais provável é que o paciente tenha tido uma mudança de posição dos seus dentes no sentido palatino. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nesse caso, na época, é um caso já de algum tempo, a gente optou por manter o implante da paciente, porque ele estava ligeiramente vestibularizado. A paciente não tinha um grande desconforto, o que mais incomodava ela era a qualidade de tecido mole. Ela tinha um palato de pouca espessura, a gente acabou fazendo um enxerto livre e avisando para ela que depois, possivelmente, ela precisaria de um peeling nessa região. E aí nós fizemos o enxerto e essa cicatrização após 5 meses, por aí a gente dá para ver que o implante está saindo numa posição bem incisal, né? E depois, num segundo procedimento, a gente deslizou esse retalho coronariamente e optamos, desde o começo, por manter o implante em posição, né? Depois de 2 meses, esse era o aspecto, e esse foi o aspecto de restauração final. Nós temos ali um ligeiro aumento de volume, uma discreta diferença de coloração, mas o volume que a gente conseguiu no implante foi bom, né? E esse é o aspecto de sorriso da paciente, onde ela não mostra, na verdade, essa região. Lembrando, mais uma vez, que se trata de uma ortodontista, mostrando aí o volume que foi conseguido com o enxerto
depois deslizado numa segunda etapa. Esse foi o aspecto final da prótese sobre o implante e esse era o aspecto inicial. Então, nesse caso, o primeiro caso que a gente está mostrando, a nossa opção foi por manter o implante da paciente, porque ele estava numa posição um pouquinho mais vestibularizada, mas ele não estava fora do rebordo e não estava com o corpo desse implante não estava muito mais vestibularizado que os dentes vizinhos. Então, essa opção foi de aproveitamento. Esse caso é um caso bastante antigo, por isso a coloração dos slides, mas é um caso que a gente mostrava no passado para mostrar o implante que a gente tinha feito nessa região de 21, aonde, para a época, né, 20 anos atrás, esse implante estava com uma estética bastante razoável e a gente nota o dente vizinho do paciente, né, o 11, com uma discreta diferença de coloração por causa da raiz com endodontia, né, uma raiz um pouquinho mais escura, mas essa paciente ficou extremamente satisfeita e a gente finalizou o caso. Ela voltou em 2007 dessa forma. A gente ainda bastante satisfeito em relação ao implante e no controle, eu às vezes não conseguindo, Túlio, ver a última foto, às vezes eu não tenho como apagar isso, né? Aqui, né? Tá certo. Então, em 2012, beleza. Em 2012, a paciente apareceu com esse defeito no dente vizinho ao implante. Então, a gente não sabia nem mesmo o que tinha acontecido. Quer dizer, foram 11 anos depois que nós tínhamos feito o caso. E aí, repetindo 2007 e repetindo aí 2012. Né? Então, na verdade, o que tinha acontecido é que a paciente tinha executado um outro implante na região de 11. E, com isso, tivemos uma grande destruição aí do tecido na mesial do 12 e a gente acabou tendo que decidir o que nós faríamos. Então, a primeira pergunta é assim, esse implante é um implante para ser removido ou é um implante para ser mantido? Então, de cara, eu acho que, quer dizer, a remoção desse implante jamais me traria a correção do meu defeito principal aí, que é a papila entre esse implante que foi instalado aí no 11 e o 12. Então, a nossa opção para a paciente foi aí, então, dá para vocês verem do lado direito de vocês o implante antigo, né? E do lado esquerdo o implante que foi instalado depois. E a gente disse que, então, a única opção que nós teríamos seria a extrusão ortodôntica desse elemento 12. Quando a gente começa uma extrusão dessa, a gente imagina o que vai ser extruído, mas a gente muitas vezes tem até dúvida se esse dente vai ser aproveitado no final ou não, ou de repente vai ser sepultado. Então, o combinado com a paciente foi que esse dente seria extruído até a condição ideal, e se a gente achasse que não teria suporte para ser restaurado, a gente sepultaria essa raiz, mas essa seria a única forma que nós teríamos de corrigir esse defeito. Então, lembrando que eu vou falar isso outras vezes, mas a gente não tem técnicas cirúrgicas hoje que a gente possa dizer com previsibilidade que a gente vai fazer uma reconstrução de papila em volta de um implante, né? Então, a melhor forma, quando isso é possível, é fazer a extrusão do dente vizinho. Então, o nosso implante, o que a gente solicitou, então, foi a extrusão do dente 12, aí já dá para ver o início da extrusão. Extrusão ortodôntica. E o elemento 12 desceu, então, até um nível que a gente considerava ideal, e a gente fez um discreto aumento de coroa clínica no elemento 12, perguntando mais uma vez exodontia por extrusão, né, ou sepultamento ou aproveitamento do dente. Nesse caso, a raiz que ficou
a gente achou que poderia ser aproveitada. Então, esse elemento 12 vai ser restaurado. Só um minutinho aqui que a gente tem uma travadinha. Bom, não, tá tranquilo. Aí o aumento de coroa, então, no dente 12 foi executado. E aí, como a paciente chegou para a gente, 2012, e após a extrusão do 12, coroa no 12 e uma nova coroa sobre o implante 11. Então, a recuperação da condição foi feita através de uma extrusão ortodôntica e a gente achou que também, nesse caso, a eliminação do implante não nos ajudaria em absolutamente nada em relação àquela papila. Então, a gente optou por manter. Então, só mostrando aí, a gente tinha um defeito aí considerável de papila, talvez de uns 4 a 5 milímetros, né? E a extrusão ortodôntica do dente vizinho conseguiu corrigir o defeito que nós tínhamos. Mostrando o defeito ósseo antes. Depois, vocês notem que o lateral da paciente, durante a extrusão, foi submetido a tratamento ortodôntico, uma extrusão severa, mas que o nível ósseo agora está bem melhor. Não quer dizer, por essa radiografia, que não existisse osso nesse implante na distal dele anteriormente, né? Pode ser que seja um osso um pouquinho, uma condição de osso mais medular, que não apareça osso compacto, mas o mais importante é que a extrusão trouxe uma harmonia estética. Essa é uma terceira condição, onde a gente recebeu essa paciente também, que tinha feito um implante aí na região de 23, e a gente visualizava uma retração nesse implante. E, a princípio, esse caso é um caso bastante antigo, vocês vão ver que tem sutura. A gente entrou para fazer uma cirurgia de tecido mole. A nossa ideia inicial era fazer uma cirurgia exclusivamente de tecido mole. E era aumentar o volume de tecido mole e tentar fazer um ligeiro deslize. A coroa sobre implante era uma coroa parafusada, que nos levava a acreditar também que esse implante estava numa posição adequada, né? E que o nosso grande problema era a ausência de volume de tecido mole. E tem uma pergunta que eu acho que é importante a gente saber assim, quais seriam os parâmetros para determinar um insucesso estético de um implante, né? E a gente não tem essa resposta, né? Na verdade, não existe um consenso sobre que implante está antiestético ou não. Então, isso, em geral, vai partir ou de uma análise crítica do próprio profissional que fez, ou do paciente, aonde 99% das vezes é o que ocorre, né? Então, essa demanda um consenso do que é estético ou não é estético. O que não é estético para alguns pacientes é extremamente estético para outros, né? Então, nós não temos um consenso para dizer exatamente o que está estético ou não. Em geral, esses pacientes que estão insatisfeitos, eles procuram alguém para tentar melhorar. Na verdade, o que aconteceu é que na abertura, a gente percebeu, nessa época não foi pedido uma tomografia prévia ao paciente, e na abertura cirúrgica a gente via que tinha um pouquinho de osso aí na cervical, mas que o corpo do implante estava totalmente fora do rebordo. O implante estava praticamente osso integrado só na palatina, né? Embora ele estivesse numa boa posição. Então, a gente optou por fazer uma regeneração óssea.
perfurações da tábua, usamos osso autógeno aí que vocês estão vendo, osso autógeno raspado, aí do pilar zigomático mesmo, perdão, do pilar canino, e biópsia, e dá para vocês verem lá em cima que a bioguide já está presa lá em cima e vai vir, então, sobre o osso autógeno e o biópsia, numa regeneração nesse implante. E aí a gente esperou. Essa era a condição da paciente. Acho que nós estamos voltando aqui, Túlio. Vamos lá. Já tinha voltado. Aqui, eu não sei onde é que está. É porque na seta não estava passando. Ok. Beleza. Então, essa era a condição 6 meses depois, né, da reabertura cirúrgica, né? E nessa época, a gente já fez um conjuntivo no dia que a gente fez a reabertura. E por aí, a gente seguiu, mostrando agora com tomografia que todo aquele corpo de implante que estava fora do tecido duro estava agora regenerado, e com essa era a condição inicial, e não dá para a gente comparar as duas condições, mostrando realmente uma condição óssea agora bastante favorável. E aí, com o enxerto conjuntivo, a gente saiu então dessa condição para essa condição em coroa provisória, aí do canino, né, no caso dente 23. E uma coroa definitiva aí após 5 anos. Né? Então, através de uma regeneração e de um enxerto de tecido conjuntivo, a gente conseguiu trazer a paciente para uma condição estética próxima, possivelmente, do que era o inicial, e estável 5 anos depois. Então, só mostrando como é que era o defeito inicial dela e mostrando a condição aí, nesse caso, ainda de provisória, mas mostrando a recuperação. Então, nesse caso, a nossa opção também foi por manter o implante, uma vez que a gente considerou que esse implante estava numa posição próxima do ideal, e o que faltava para ele era principalmente um volume de tecido mole, onde a gente aproveitou e fez a reconstrução óssea também. Quando a gente faz uma avaliação clínica prévia para tomar essa decisão, a primeira questão que a gente tem que decidir junto com o paciente é o seguinte: o implante que existe aí, qual é a chance de manter esse implante? Qual é a possibilidade de melhora? Isso é uma coisa fundamental para que a gente possa dar ao paciente algum parâmetro, né? O quanto que eu melhoro e qual é a dificuldade para repetir esse implante. Se eu optar por tirá-lo, quais são as chances que eu tenho de repetição, né? E de melhorar a situação. Travou de novo. Que coisa, hein? Gente, eu peço desculpa aí, a gente está tendo umas travadas aqui na aula aqui. Sem problema, cara, isso acontece aí, normal. Bom, quando a gente opta pela remoção do implante, em geral, a gente vai ter que dizer para o paciente quais são as possibilidades cirúrgicas. Então, eu vou remover meu implante e vou conseguir resolver o problema só com enxerto de tecido mole. Bom, mas eu estava clicando do lado. Vamos pular esse slide. Fala ele aqui.
Isso, olha só. Então, a gente está com dificuldade de passar o slide. É o seguinte, a preocupação é, eu vou remover o implante. Eu vou conseguir resolver só com enxerto de tecido mole. Eu vou precisar fazer enxerto de tecido mole e uma regeneração óssea. Essa regeneração óssea é em altura ou é em espessura? Para que eu saiba dar para o paciente algum parâmetro de previsibilidade daquilo que eu estou fazendo. Quais são as chances de sucesso daquilo que eu pretendo? Então, por exemplo, quando eu tenho uma situação como essa, onde eu olho um implante que precisa ser removido, nessa época não existia retriever, tá? Por isso vocês estão vendo a marquinha de broca, embora muitas vezes, mesmo usando um retriever, a gente tenha que usar broca para remover alguns implantes, né? O nível gengival na palatina tá bom e o nível de tecido duro também está muito próximo do ideal. Então, quando eu vou remover um implante como esse, eu já sei que possivelmente eu vou precisar de uma regeneração óssea em espessura e tecido mole, o que torna a chance desse caso bastante previsível. As chances são muito boas, né? Porque a minha regeneração aqui é só uma regeneração em espessura e não em altura. E aí mostrando o defeito regenerado, sem maiores problemas para a instalação desse implante. Quando eu me deparo com uma situação como essa, eu tenho que entender que aqui sim o grau de dificuldade vai ser muito maior. Por quê? O meu primeiro passo, vocês vão ver em praticamente todos os casos clínicos, quase sempre quando é possível, a minha primeira tentativa é sepultar o implante. Quando eu quero remover o implante, a minha primeira tentativa é ver quais são as chances de eu sepultar esse implante. Porque se eu conseguir sepultar esse implante, significa que eu vou conseguir tirar o implante e fazer algum outro procedimento no mesmo momento. Então, eu diminuo uma etapa cirúrgica para o paciente, quando isso é possível. Nem sempre a gente consegue sepultar. E aí, quando a gente olha uma condição como essa, a gente vai ver que nós estamos diante de um grande defeito vertical, em altura. E eu vou dizer para vocês que, nas minhas mãos, eu não considero esse defeito um defeito altamente previsível para ser regenerado. Eu acho que o caso se torna muito mais complicado. Então, um caso como esse, se eu não fui eu que fiz o caso, mas se eu pudesse eleger uma forma mais tranquila, eu daria para o meu paciente duas opções. Eu daria para ele a remoção do implante com uma tentativa de regeneração vertical com uma chance de insucesso relativamente alta, tá? Um defeito, uma perda aí talvez de uns 7 ou 8 milímetros de altura, um espaço pequeno entre dois dentes, e eu diria que para ele seria muito mais previsível ele fazer a movimentação ortodôntica do canino para a posição de lateral, depois instruir um pouquinho esse canino e fazer o implante na região de canino depois como uma opção. Então, eu considero que essa movimentação ortodôntica do canino seria uma coisa muito mais previsível do que a tentativa de regeneração óssea vertical. Algumas pessoas vão conseguir regenerar esse defeito, mas o que eu sempre me pergunto é assim, se eu fizer esse defeito 100 vezes, eu terei sucesso de 90%? Eu vou dizer para vocês que eu não terei. Tá? No meu caso, especificamente, estou falando de mim. Né? A outra possibilidade seria tirar esse implante e não fazer nada. Você vai colocar um implante com esse defeito aí, você vai ficar com uma profundidade de 9, 10 milímetros no seu implante. Consequentemente, não necessariamente você vai ter uma periimplantite, mas você sempre vai ter um pouquinho de secreção nesse implante, de vez em quando vai ter um abscesso. Então, eu acho que também não seria uma boa opção colocar um implante com toda essa profundidade que nós estamos vendo aí. Bom, esse caso vai ser, então, o primeiro caso onde a gente optou por remover um implante
até então a gente estava mostrando o caso que a gente estava mantendo os implantes, né? Esse paciente tinha esse implante na região de 21, onde vocês notam esse dente mais longo aí, e ele tinha toda uma condição estética para ser melhorado. Um paciente excepcional, com algumas limitações financeiras, mas disposto a fazer o melhor. Então, a gente... Travou de novo tudo. A gente tentando... essa era a posição do implante dele. Acho que a gente pulou um slide aqui. Mas tudo bem. Não, tá bem, tá bem. Olha só. Essa era a posição do implante dele. E se vocês estão vendo esse orifício aqui em cima, a nossa primeira tentativa foi de sepultar esse implante. Então, quando a gente vai sepultar, a gente tira a coroa sobre o implante e eu tento botar o cover o menor possível. Hoje a gente tem os covers aí de 3,6, né? Então, quanto menor o cover, maior são as suas chances de que esse implante seja sepultado. Então, a gente tentou sepultar esse implante e, se vocês olharem, tem praticamente uma ausência de gengiva queratinizada aí no centro e tem um freio numa posição bastante ruim. E a gente não conseguiu sepultar esse implante também pelo fato da posição dele ser muito vestibularizada. O tecido mole não conseguiu cobrir. Então, nesse caso, a nossa opção foi por partir para fazer um enxerto de tecido mole. A gente teria duas alternativas aqui. Uma alternativa seria deslizar esse retalho fazendo um conjuntivo sobre ele. A gente ainda teria o problema do freio, que talvez pudesse ser removido da mesma cirurgia. E, na época, já é um caso também bastante antigo, eu acabei optando por fazer um enxerto livre aí, e vocês vão ver que eu fiz um enxerto livre praticamente em toda a bateria labial para que eu pudesse ter menos problema de coloração depois, porque se eu fizesse um enxerto exclusivamente na região do implante, possivelmente meu problema de coloração seria maior. Então, a gente fez o enxerto, esperou cicatrizar, e depois, então, a gente entrou para remover o implante, agora com o tecido em boas condições de ser deslizado, sem maiores problemas. Então, a gente entrou esse implante pela chaveta, aí dá para a gente notar que ele está bem mais vestibularizado do que os dentes vizinhos, né? O corpo desse implante está bem mais vestibularizado, um paciente jovem. Então, eu acho que, nesse caso, a nossa melhor opção é partir para remover o implante e fazer a troca. Mais uma vez, uma coisa. Foi. Beleza. Então, o implante está aí. A gente removeu, era um implante curto, né? E aí, nesse caso, entramos direto com o retrieve, fizemos a remoção. E uma coisa que é importante que a gente note é que o nível ósseo na palatina não é ruim, né? Tem alguma perda, mas nosso implante normalmente é instalado aí com em torno de 3 milímetros de profundidade. Então, o nível ósseo, tanto gengival como ósseo na palatina, era um nível razoável, o que me leva a crer que grande parte da minha regeneração aqui vai ser em espessura e não em altura, o que melhora bastante o prognóstico no meu caso, né? Então, notando aí que o nível ósseo estava bastante razoável, e a gente, nesse caso, optou até mesmo por fazer a instalação do implante e a regeneração ao mesmo tempo. O implante agora sendo colocado numa posição mais próxima do ideal, né? Uma posição de corpo mais palatinizado, e nesse caso aí ainda tentando trabalhar com uma coroa parafusada, e é lógico, existem profissionais que até mesmo preferem trabalhar com coroas cimentadas, mas o mais importante para a gente era que o corpo desse implante estivesse numa posição mais palatina. Então, vocês olhem aí, a BioGuide já está presa lá em cima, com taxinha, osso autógeno sobre o implante. Eu sempre associo com um pouquinho de biose aí. Então, osso autógeno, sobre esse osso autógeno vem um pouco de biose, e a membrana estabilizada lá em cima e suturada nas laterais e pela palatina. E por aí vocês podem ter certeza que
Esse caso é bastante antigo, vocês vão ver que tem sutura de seda ainda. E eu não posso deixar de falar aqui que eu perdi um grande amigo, conhecido de vários de vocês que estão nos ouvindo, que foi o Luiz Dantas. E a gente fez uma viagem aos Estados Unidos para um congresso, onde eu ia falar há uns 10 ou 12 anos atrás. E aí nós fomos de carro, o congresso era em Orlando, e o Luiz era sempre muito comedido nas falas dele, tinha sido meu aluno também. E aí a gente começou a conversar sobre sutura, e eu, nessa época, estava com muita dificuldade de comprar a sutura da Gorotex, que não chegava ao Brasil e tal, e aí ele me falou que ele vinha usando nylon. E eu tinha uma implicância com nylon gratuita de época de universidade, que era um nylon muito mais grosso e tudo mais. E aí ele me convenceu de que valia a pena eu tentar trabalhar com nylon um pouco mais fino, que eu ia gostar, e realmente isso mudou a minha vida sob o ponto de vista de finalização cirúrgica, especialmente em áreas estéticas. Então, hoje, eu uso nylon em grande parte dos meus casos e com bastante satisfação. Bom, depois de colocado o implante, com a regeneração óssea, a gente fez a reentrada desse implante. E vocês podem notar aí que tem um conjuntivo no segundo slide, aí do centro, e mostrando aí que o aumento de espessura, a literatura mostra claramente que esse aumento de espessura dos implantes não só melhora a estética, como melhora também a estabilidade tecidual a longo prazo, né? Então, essa era a nossa condição inicial, essa era a final. Se a gente for olhar aí, traçando uma linha, nosso implante novo, que é o da esquerda de vocês, ele entrou numa posição 3 ou 4 milímetros mais palatinizado do que o implante que estava instalado nessa região. Se a gente olhar pelas radiografias, a radiografia da direita mostra o implante inicial, com posição vestibularizada, e a da direita, se a gente usar o canal incisivo aí como guia, a gente nota que o implante da esquerda ele está numa posição bem mais palatinizada. Então, esse foi o resultado final. Nós tínhamos um problema aí de espaço entre dentes, principalmente o elemento 11 dele era um dente relativamente estreito, mas o caso acabou com uma estética, se a gente considerar como ele começou e como ele terminou. Foi feita a troca do implante 21, aumento de coroa clínica no dente 11, um implante instalado também na região de 12, e lembrem que lá na época a gente fez um enxerto, na época de enxerto livre, né? E mesmo assim, como foi feito em vários dentes anteriores, a gente conseguiu uma harmonia razoável aí dos tecidos moles. Bom, então o paciente começou assim e finalizou dessa forma, onde foi um conjunto de coisas que foram feitas, mas o nosso objetivo principal era mostrar a troca desse implante na posição de 21. Bom, esse é um outro caso, um caso bastante difícil, um paciente nosso de curso, onde esse paciente tinha 4 implantes instalados aí na frente, tinha esse tipo de oclusão que para a gente seria quase inaceitável, né, tratar um paciente desse que não tivesse disposto a fazer algum ajuste, mas nós nos prontificamos a tentar tratá-los. Ele tinha esses implantes que eu diria que tem uma forma entre um implante e uma lâmina, desculpa, uma agulha daquelas antigas, um pouquinho mais espesso, deram bastante trabalho para serem removidos, e ele tinha 4 implantes aí na frente com essa mordida aberta anterior. Olhando no celular, se você viu uma parte do slide ali, aparecendo lá, que eu estou olhando para o slide para cá. Né? Ah, tá, perfeito. Só para explicar para o pessoal. Tá. Só para explicar para vocês que eu nem sempre estou olhando para a tela, porque
a nossa imagem na tela, ela tapa uma parte dos meus slides. Então, acaba que eu estou usando o celular na mão esquerda aqui para eu poder enxergar o slide que tá aparecendo na tela, tá? Obrigado. Então, essa era a condição dos implantes que o paciente tinha aí. Ele tinha um osso em condição não das piores, mas longe de ser ideal, né? Um osso relativamente fino. E esses implantes que estavam aí estavam ossos integrados. Então, não dá para usar retriever aí, né? Esses implantes são maciços, não tem nada no centro. Então, a nossa primeira etapa, se vocês forem notar, uma coisa que, para mim, é a mais importante, que eu falo toda vez em aula, toda vez que a gente estiver pensando em melhorar a condição estética, primeiro pensa em tecido mole e depois pensa em tecido duro. Eu acho que essa é a melhor forma da gente raciocinar. A gente tirou os 4 implantes que estavam lá. E uma coisa importante que essa setinha amarela está mostrando aí para vocês é que o nível gengival na palatina era bem melhor do que o nível gengival na vestibular. E com isso, eu já tenho uma certeza que eu vou ter alguma chance de diminuir esses dentes em tamanho. E isso é uma coisa que pouca gente olha, e eu sempre faço questão de dizer, é que o nível ósseo na palatina, o nível gengival na palatina é também fundamental para guiar a estética. Então, a gente tirou, e na primeira cirurgia, a única coisa que a gente fez foi um enxerto de tecido mole. A única coisa que nós fizemos foi um enxerto de tecido mole. E aí o pós com 1 semana, com 2 meses. Então, esse paciente está aí com provisório, os implantes dele não foram instalados, o enxerto não foi feito, mas a gente já está com uma condição totalmente diferente do que era a condição inicial dele. Simplesmente porque a gente acreditou na regeneração que seria promovida pelo tecido mole da palatina. Nós temos uma perda em altura, o paciente está totalmente ciente das limitações do caso dele, né? E a gente, então, por aí, a gente tem uma noção do tamanho que eram esses dentes e a simples remoção dos implantes e a cicatrização do nível gengival a partir do nível gengival palatino já melhorou bastante a condição. E aí, então, a gente entrou agora para a cirurgia de reconstrução óssea. Então, nós fizemos, eu vou passar um pouquinho mais rápido, a gente fez uma regeneração óssea. O osso era um osso bastante fino, com uma perda razoável de altura. E, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, nesse caso, onde eu tenho essa ponta de osso extremamente fina, extremamente compacta, com pouca irrigação, eu não tenho a ousadia de prometer para o meu paciente que eu vou conseguir fazer esse osso voltar ao nível original dele, ou seja, fazer com que esse osso cresça aí 5, 6 milímetros em altura, considerando que o meu osso inicial ainda tem 3 ou 4 milímetros de osso bem fino e compacto. Então, a proposta era para melhorar a situação, a gente fez uma regeneração, se vocês olharem aí pela fotografia, osso autógeno por baixo, depois coberto com biópsia, né? Membrana BioGuides, 2 membranas BioGuides estabilizadas com tachinhos estruturados por palatino, aí a cicatrização com 2 semanas, e aí o pós com 8 meses foi quando a gente entrou para fazer os implantes. Então, se vocês notarem claramente, vocês vão ver pela tomografia, a gente tem uma condição óssea bastante razoável em termos de espessura, mas a altura que estava perdida em relação ao osso continuou perdida. Mas por aí dá para a gente notar que agora a gente tem um osso em espessura bastante razoável depois da regeneração. Essa é a tomo pós-regeneração e essa é a tomo antes da regeneração, mostrando que a gente teve um ganho bastante razoável aí em espessura.
Entramos, então, para a colocação dos implantes. Nessa região que o paciente tinha 4 dentes, a nossa opção foi por colocar 2 implantes e termos depois 3 dentes aqui na frente. Então, essa foi a opção. O paciente, mais uma vez, não quis fazer tratamento ortodôntico. A gente instalou 2 implantes e ele teria um cantilever nessa região. Então, essa era a condição depois que a gente removeu os implantes, essa foi a condição após a regeneração e essa depois da instalação dos implantes, que seriam depois os dentes 11 e 21 do paciente. Para finalizar, os primeiros provisórios, ainda com as ameias bem abertas, né, os dentes ainda bem triangulares, e a gente viu logo de cara que a gente poderia dar uma melhora na estética desse paciente se ele topasse que nós fizéssemos um aumento nesses dentes posteriores dele que estavam também destoando bastante na estética. Então, a gente fez a proposta ao paciente de aumentar 13, 14, 24, 25 para melhorar a estética. E aí, vamos mostrar dentro da boca que vai ficar melhor para a gente poder entender. Essa era a condição inicial, slide de baixo, paciente com a mordida aberta, mostrando gengiva dos 2 lados, principalmente do lado esquerdo do paciente, direito de vocês. Essa foi a condição final que a gente chegou e a condição inicial. Então, se vocês perguntarem, existe ainda algum defeito? Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma perda de papila entre os 2 centrais, os dentes estão um pouco mais longos, mas para a gente ter uma noção de qual era a situação inicial, é importante a gente traçar uma linha aqui só para a gente acompanhar, né? A gente está, a gengiva dele, exceto a papila, ela migrou praticamente 5 milímetros no sentido coronário, simplesmente porque a gente respeitou o nível gengival da palatina. Então, a gente manteve as papilas dos dentes vizinhos, a gente teve uma perda de papila entre os 2 centrais. Esse era o tamanho dos dentes e a gente imaginar o que esses dentes cresceram no sentido incisal para recuperar aquela mordida aberta do paciente. Então, é um caso com limitações, é um caso difícil e uma coisa que eu acho que é sempre fundamental é que a gente prepare o paciente em relação às expectativas. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Só para a gente olhar o tamanho dos dentes, né? A diferença, na verdade, é que a gente conseguiu fazer o aumento do bordo incisal desses dentes e fazer essa gengiva migrar sensivelmente no sentido coronário. Então, esse foi o aspecto final do caso. O paciente tinha um sorriso que não mostrava lá em cima, ficou bastante satisfeito com o resultado final, considerando as limitações do caso iniciais. Então, quando a gente vai remover implante, qual é o nosso protocolo? Eu acho que não vai passar tudo aqui. Quando a gente vai remover os implantes, a primeira condição é qual é a condição de tecido mole desse implante? Eu tenho gengiva queratinizada? Não tenho gengiva queratinizada? Essa é a primeira pergunta. Tá? Eu vou ter que pular os slides, eu vou pular esse slide escrito e vou direto ao caso clínico, tá? Porque... Quer falar aqui? Não, acho que não. Acho que a gente pode... Nesse caso, pode ir em frente. Bom, esse é o nosso penúltimo caso, né? Nossa proposta é falar mais ou menos 30 minutos. Talvez um dos casos mais difíceis que eu fiz em relação à remoção de implante em área estética. E eu vou mostrar para vocês. Eu queria que vocês vissem que tem uma sonda atravessando de vestibular para palatina nesse dente, nesse implante na
na mesial desse implante, na distal desse implante 11, tem uma sonda periodontal que entra lá por vestibular e sai para palatino. Nós tínhamos secreção purulenta, perda óssea, implantes perdidos, um caso extremamente difícil. Então, quando eu vou começar um caso como esse, vocês notem o seguinte, o paciente já tem uma cicatriz de enxerto gengival aí. Então, alguém já tentou algumas coisas aí nessa paciente. E uma coisa que eu sempre faço questão de dizer, assim, eu primeiro preciso resolver o meu problema de tecido mole. Não dá para eu tentar fazer enxerto com essa perfuração que eu tenho em tecido mole. Então, a primeira coisa é tecido mole. Então, aí só para mostrar a sonda passando, né? Entrava por vestibular e saía por palatino. E nós tínhamos essa condição óssea. Tá? É uma perda óssea extensa, aí, em torno de... No implante 12, nós estamos com uma perda aí de quase 1 centímetro, uns 8 a 10 milímetros, mais ou menos. E uma perda, o único implante que não tinha perda era o 23. Né? E aí, o que eu preciso fazer, a princípio, é tentar, olha só, a altura de nível ósseo, quer dizer, pouquíssimo osso em altura, pouco osso em espessura, então uma condição bastante difícil de ser resolvida. Bastante difícil de ser resolvida. E a nossa ideia aqui foi avaliar quais eram as chances de nós fecharmos essas comunicações que a gente tinha. Né? É um caso também bastante antigo, e uma coisa que eu falei para vocês em relação à expectativa é um caso onde eu vou dizer para o meu paciente que ele tem grande chance de que na prótese final dele vai ter uma gengiva rosa aí de cerâmica. Porque eu não consigo dizer para um paciente desse que eu vou conseguir manter nível gengival dele. Né? E se vocês notarem o tipo de osso que existe ali, eu também considero que a regeneração óssea vertical aí também não é uma regeneração altamente previsível. Então, só para mostrar a condição óssea, mais uma vez. Então, esse implante tinha essa condição, que era aquele que nós estávamos lá. Então, a primeira coisa, eu gostaria de terminar com essas comunicações que eu tenho. Então, eu não pretendo manter esses implantes, existe uma perda óssea enorme aqui, mas se eu tirar esses implantes e não fizer nada de imediato, eu vou ter uma retração aí de 8, 10 milímetros em altura. Então, a minha ideia seria fechar as fístulas de tecido mole para tentar tirar os implantes e regenerar no mesmo dia, para que eu pudesse não ter uma perda tão grande. Né? E a primeira coisa que eu fiz, então, foi um alisamento de todas as roscas desse implante. Né? Nessa época, é um caso bastante antigo, a gente tinha condição de usar aloderme no Brasil, então eu usei aloderme. Aí, hoje em dia, de muitos anos para cá, isso já não é mais possível, né? Então, e além disso, se vocês olharem por cima do aloderme, nós ainda temos um enxerto conjuntivo por baixo do retalho. Vamos fazendo uma dupla camada, uma com aloderme e uma com o conjuntivo da paciente, para tentar fechar aquela fístula. Tá? E essa é a condição após 30 dias. A gente começou assim. Acho que eu voltei mais uma vez. Vamos ver lá se eu consigo ir à frente agora. Palato, onde nós tínhamos também uma comunicação. Vocês viram que a sonda passava de vestibular para palatino. Né? Depois disso, ainda outro enxerto de tecido mole por vestibular e por palatino, para ter convicção de que não existia mais nenhuma comunicação dos implantes. Quer dizer, a única comunicação dos implantes agora com a boca era via o abutment, a peça protética.
os nossos implantes. E aí, nesse caso, os implantes já estavam relativamente rasos, não tinha chance de sepultamento. Vamos partir para fazer uma coisa que normalmente eu não gosto de fazer, que era remover os implantes e fazer o meu enxerto no tecido no mesmo dia, né? Então, vocês notem por aqui o nível de perda que a gente tinha nesses implantes. Regeneração óssea vertical. Continuo achando que, para um caso como esse, é muito pouco previsível. Nós tínhamos um osso fino, mexido aí algumas vezes por profissionais diferentes. Então, eu, nesse caso, vou tentar colocar os implantes no nível ósseo regenerado, ganhando quase nada de altura, e dizendo para minha paciente que tem grande chance que ela vai ter uma célula de cerâmica rosa na prótese final. Então, a gente, então, removeu os implantes, colocou novos implantes, 2 implantes, aí só deixamos o implante do 23, colocamos novos implantes numa posição um pouco mais profunda, né? E fizemos 2 implantes novos instalados. Está andando. Isso aí só para mostrar os implantes que foram colocados na mesma posição, o que saiu e o que entrou, um pouco mais profundo, né? E com rompimento pequeno, onde o que eu vou tentar aí de verdade é uma regeneração óssea em volume. É uma abordagem um pouco mais palatina. E, nesse caso, osso autógeno, biópsia e bioguide. Bioguide, mais uma vez, presa com taxinha na vestibular, suturada na palatina. Esse foi o volume que a gente conseguiu. Radiografia mostrando os implantes numa posição profunda, não tínhamos outra alternativa. Vocês notem que o caso também é um caso bastante antigo, por um caso com mais de, com certeza, 12, 14 anos, porque a gente ainda tinha sutura de seda, aí, no caso. Por aqui dá para ver, no implante 12, como é que a regeneração óssea em volume melhorou a condição, né? 21 e região de 22. Ganho em espessura com praticamente nenhum ganho em altura, né? Essa era a condição no dia da reentrada. Então, pelo que era aquele defeito em espessura, né, melhorou bastante a situação. Reentrada feita, a gente estava com um volume de tecido mole excepcional, né? Diversas correções feitas. Então, só mostrando o transcirúrgico e no dia da reentrada, só para que a gente possa comparar como que a regeneração em volume melhorou bastante a situação. Esse foi o primeiro provisório da paciente, que ela ficou por 2 anos. Condição radiográfica, os implantes em condição estável, sem maiores problemas. Então, essa era a inicial. Essa era a condição inicial dos implantes. Isso aí foi a prótese final. A paciente acabou ficando sem nenhuma célula, né? Ela ficou com os dentes um pouquinho mais longos, mas se a gente considerar uma prótese parafusada, né? O que favoreceu bastante aí foi um volume de tecido mole excepcional, né? Um tecido bastante estável, e essa foi a condição final da prótese da paciente 3 anos depois, né? Considerando todo o tamanho do defeito que a gente tinha, essa radiografia inicial, final, perdão, 3 anos depois.
Eu sempre mostro esses slides, se vocês olharem aí, são slides de 1997, cheio de fungo. E só para lembrar, esse slide me foi cedido por um colega dentista para mostrar uma tentativa de fechar essa fístula que vocês estão vendo aí no slide da esquerda, fechar a fístula e fazer o enxerto ósseo no mesmo dia. E aí ele saiu desse defeito da esquerda para o defeito que vocês estão vendo na direita. Então, esse slide é só para lembrar para a gente, assim, primeiro, a correção do tecido mole, um tecido mole em boa condição, para depois pensar em enxerto, se a gente não quiser se deparar com grandes problemas. Tá? Esse é o último caso que eu vou mostrar para vocês, um caso meu do consultório. Eu fiz todo esse caso desde o início, inclusive eu tive os problemas. O paciente era um paciente jovem, com 23 anos, mais ou menos 24 anos. A gente fez uns implantes nele, vários, e nos dois laterais, ele tinha várias agenesias, eu acho que fiz 7, ou não sei se é alguma panorâmica dele, mas eu fiz 7 ou 8 implantes nele, e nos dois laterais eu tive perimplantite. Perimplantite, onde a gente tentou tratar de todas as formas convencionais descritas na literatura, antibiótico terapia, raspagem, tudo que vocês podem imaginar, associações de antibiótico, e o paciente não respondeu ao tratamento convencional. Então, a gente resolveu fazer um acesso cirúrgico. Nesse acesso cirúrgico, a gente tinha uma perda aí de uns 4, 5 milímetros de altura, né? E por mais uma tentativa conservadora, eu acabei trabalhando a superfície dos implantes, limpando a superfície dos implantes, alisando e tentando regenerar. Vocês estão vendo aí a superfície alisada, né? A mesma coisa no outro lateral, o problema foi exclusivamente nos dois laterais, então a mesma coisa acontecendo aí. E aí eu entrei, aqui o defeito um pouco menor, era um defeito, aqui nesse caso, em taça. Eu achei que eu poderia trabalhar um pouquinho, chegando esse osso mais perto, então usei o Summers para aproximar esse osso do implante, depois de ter limpado a superfície do implante. E aí, então, regenerei os dois lados com osso autógeno e Bioguide, né, para tentar ver se eu conseguia manter os implantes. E aí só mostrando o que foi feito nos dois lados, né? E a gente suturou e achamos que depois de diversas tentativas de tratamento convencional, cirúrgico, não cirúrgico, alisando rosca de implante com antibiótico terapia, a gente não conseguiu resolver. Vou até passar isso aqui. E a gente, como o paciente continuou com perimplantite, então a nossa opção foi então por remover os implantes pelo tipo de defeito. E aí, se vocês me perguntarem, a primeira coisa que eu quero tentar fazer é sepultar os implantes. E aí a gente optou por montar aparelho ortodôntico nesse paciente, montar aparelho ortodôntico, colocar o cover nos implantes e deixar o tecido mole crescer sobre os implantes, porque isso me daria a chance de, no dia que eu fosse remover o implante, eu fazer também o procedimento regenerativo. Tá? Então, vocês notem que após 2 meses, aí mais ou menos, os implantes já estavam totalmente sepultados e a gente poderia considerar, então, agora, removê-los. E eu, então, entrei, esse era o defeito que eu tinha, e do outro lado, esse defeito. Então, se vocês me perguntarem, eu tenho um defeito relativamente difícil, porque é um defeito estreito,
e eu tenho um defeito em altura, que é um defeito que não é o mais previsível. Então, para o paciente, duas opções de tratamento. Uma opção mais previsível, que a gente já falou lá atrás, remove os implantes, traz os caninos através de movimentação ortodôntica para a posição desses implantes, né? E faz um novo implante na posição de canino. E a segunda opção, remove os implantes e tenta fazer uma regeneração óssea vertical, né? Além de espessura, também vertical. Então, essa decisão foi feita junto com a família, com a mãe. Ele era jovem ainda, tinha 20 e poucos anos, e eles preferiram tentar fazer a regeneração vertical, porque não estaria afastado em caso de insucesso, a não ser que a situação piorasse muito, que eu acho que não seria o caso, não estaria afastada a possibilidade de usar a movimentação do canino como um plano B. Mas a gente, então, nesse caso, fez a opção por remover os implantes. Então, nesse caso, em que eu vou fazer a regeneração óssea vertical, que eu vou dizer para vocês, é uma coisa que eu faço com pouca frequência, já fiz muito lá atrás, no passado, muito regeneração vertical de mandíbula, com aquelas membranas reforçadas de titânio, da Gorotex, mas os meus resultados a longo prazo não foram promissores. E eu, então, hoje faço em situações muito específicas. Nesse caso, eu precisaria de algum alicerce, uma vez que eu gosto de trabalhar com BioGuide, eu precisaria de algum alicerce para que minha membrana ficasse estabilizada, sem dobrar, né? E eu usei duas placas, que são essas placas utilizadas para movimentação ortodôntica, né? São placas de titânio, onde eu cortei essas placas, estabilizei lá em cima e coloquei essas placas para guardar o espaço. Com isso, depois, eu trabalhei com bastante osso autógeno, né, sobre as placas, bilateral, bióssi, bilateral, sobre o autógeno, e BioGuide, bilateral, suturada, presa com taxinhas na vestibular e presa na palatina. E aí suturei. E aí, após 7 meses, eu voltei, então, para ver as chances de instalação. Quando eu vi a tomografia, eu já tinha ficado bastante satisfeito com o resultado. Eu achava que o resultado era muito bom. É claro que o osso regenerado, a gente só tem a certeza na hora que a gente abre, né? Porque muitas vezes o material está lá, principalmente o biós, né? Ele às vezes está lá, mas não necessariamente quer dizer que ele está rígido e que ele formou osso. Mas o aspecto radiográfico era muito bom. Então, dos dois lados, eu tinha a minha placa de titânio coberta de osso, né? Tanto de um lado como do outro, e eu ia ter que tirar um pouco de osso para conseguir tirar as placas. E aí, com isso, eu consegui instalar 2 novos implantes na posição ideal, numa profundidade próxima do ideal também. Então, essa era a nossa situação antes da remoção do implante, essa era a nossa situação depois da regeneração. De um lado e do outro lado, essa era a nossa situação antes da remoção do implante e essa era a situação da placa no dia da entrada para fazer a instalação. Então, a gente teve um ganho razoável aí, talvez uns 4 milímetros em altura, 4 a 5 de cada lado. E por aqui, pela tomografia, a gente tem uma noção da placa com material, né? Lembrando que, num caso desse, 80%, 90% do material aí foi osso autógeno, né? Depois da instalação dos implantes, se vocês notarem, tem a marca das placas ali na vestibular. Eu acabei regenerando mais um pouquinho, eu estava com o retalho aberto, né? Sutura.
Então, após 4 meses, entrada dos implantes, nessa época ainda ficaram sepultados. Os implantes receberam coroas provisórias. Aí nossos implantes de provisório, 12 e 22. Situação radiográfica dos 2 implantes, sem nenhuma perda. Eu vou dizer para vocês, aproveitando aqui o ensejo, eu não conheço ainda literatura sobre isso, mas eu tenho a intuição de que essa redução de plataforma que a gente tem exercido nos implantes de uns anos para cá, eu acho que vão diminuir razoavelmente o número de periimplantites que a gente tinha, né? Eu estou simplesmente especulando, eu não conheço nenhuma literatura sobre isso, mas eu acho que essa redução de plataforma talvez seja um dos fatores importantes aí para a redução de periimplantite. Por aqui a gente tem uma noção aí do volume de tecido mole conseguido, né? E esse já é o aspecto final do nosso implante agora em 2021, com nível ósseo bastante razoável. E, mais uma vez, finalizando esse último caso, dizendo que eu não posso considerar que isso seja uma coisa, esse último caso, que seja um caso totalmente previsível. A outra possibilidade seria a movimentação do canino para a posição de lateral. Então, eu acho que essas coisas, para a gente poder finalizar, eu acho que o importante é que a gente trabalhe sempre pensando na expectativa dos nossos pacientes, o que eles estão esperando e o que a gente tem condição de prometer. E muitas vezes a gente promete o previsível e por acaso alguma coisa sai do nosso controle, né? Então eu acho muito importante que a gente consiga preparar as expectativas do paciente para as dificuldades de cada caso. Bom, acho até que eu passei um pouco aí do tempo, né? Passei um pouquinho aí, uns 10 minutos, 1h10, mas queria agradecer e dizer que eu estou à disposição para a discussão aí, quem quiser falar. Excelente aula, Eduardo. Vamos agora, parabéns aí mais uma vez pelo teu material. Vou começar, vou botar aqui no modo, todo mundo se vê aqui agora. É bom que a gente encontra aqui algumas pessoas conhecidas. Rogério Galvão está aí, como eu te falei. Ele, Camila, Maurício da Lácia. Está aí, né, Maurício? Queria te fazer, vou começar a fazer uma pergunta, depois passo aí para os professores e quem mais, que alguém quiser fazer alguma colocação. Esse teu último caso aí foi maravilhoso, aí, como sempre, você tem casos excelentes. Queria te fazer algumas perguntas. Eu não conhecia essas placas que você colocou ali, achei bastante interessante. Aí. Você já tem uma experiência há algum tempo com esse tipo de placa ou uma coisa mais recente, Eduardo? Olha só, essas placas, na verdade, elas são placas de ortodontia, sabe? Elas são placas usadas para movimentação ortodôntica. E essas placas que eu usei aí eram placas que eram feitas pelo Sakima, que é um ortodontista de São Paulo. Só que a fabricação dessas placas parou. Agora, com a pandemia e tal, eles não estão mais fabricando. Mas eu acho que placas, a grande vantagem dessas placas é que elas são bem maleáveis. Elas dão uma resistência para a membrana e elas são bem maleáveis. E o que me deu a ideia de começar a usar essas placas, eu tenho usado em regeneração, às vezes, por exemplo, o paciente é desdentado de canino a canino. Eu vou fazer uma regeneração, às vezes eu uso parafuso e às vezes eu uso placa. E o que me deu a ideia de usar essas placas foi que toda vez que eu ia tirar essas placas, o lugar mais frequente da gente colocar é no pilar zigomático, né? Que a gente vai colocar para ortodontia. E toda vez que eu abria para tirar as placas, tinha um pouco de osso por cima das placas, sem eu ter feito absolutamente nada. Eu só tinha colocado a placa e parafusado no pilar zigomático. E muitas vezes, quando eu voltava, tinha crescido osso por cima da placa. Então, a partir daí de talvez uns 3 anos para cá, 3 ou 4 anos no máximo,
eu comecei a usar essas placas também para me ajudar a manter espaço embaixo das membranas, no caso de regeneração. Muito interessante isso, é muito legal. Em relação, eu sei que você tem uma experiência muito grande com o BioGuide e taxinhas, você já utiliza essa técnica há um bom tempo. E você tem alguma experiência com tela de titânio ou então com a membrana da Cytoplast, que hoje a gente tem comercialização aqui pela Emplacil, para ganho, aumento de rebordo, somente em altura, que não é, com certeza não é uma situação extremamente previsível, mas você tem utilizado, você tem... Olha só, eu não tenho usado, eu usei bastante lá atrás as membranas da Gore-Tex, que tinham um reforço de titânio, né? Depois eu usei poucas vezes a membrana Cytoplast e eu usei bastante tela de titânio também. Usei bastante. As telas de titânio que eu trazia dos Estados Unidos eram telas que depois me davam bastante trabalho para retirar também, porque tinha um emaranhado de tecido mole muito grande, elas não eram simples de serem retiradas. Então, um outro problema que a gente tinha com as membranas não reabsorvíveis, eu tenho pouca experiência com a Cytoplast, mas um grande problema que a gente tinha é que toda vez que a membrana ficava exposta, você perdia a sua regeneração. Raramente você conseguia manter aquela membrana em posição, porque começava a secreção purulenta. Naquela época, a gente cobria os pacientes por antibiótico, normalmente doxaciclina, por um longo período para não ter que tirar a membrana. Então, embora eu entenda que talvez eu quisesse uma membrana reabsorvível, com uma reabsorção um pouquinho mais lenta ainda que a BioGuide, eu praticamente não vejo casos de infecção com BioGuide, não vejo infecção. Então, hoje, quando eu quero fazer regeneração, mesmo que seja vertical, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não ganho nada da Gastrit para estar falando isso aqui, tá? Porque de vez em quando a gente começa com essa conversa e como eu trabalho com Biose e BioGuide desde 1994, 95, né? Antes, eu sempre brinco que para mim eu trazia grande quantidade de material para o Brasil quando eu viajava. E para mim a grande vantagem da membrana, da BioGuide, é que eu não tenho... Quando ela fica exposta, ela reabsorve aquele pedaço que está exposto. Então, infecção por causa de exposição, eu praticamente não tenho. Então, eu sei que a gente muitas vezes gostaria de ter uma membrana que reabsorvesse de uma forma um pouquinho mais lenta, mas eu hoje, tendo um suporte por baixo dessa membrana, onde ele vai manter o espaço, eu me sinto bastante... assim, eu sinto bastante confiança em trabalhar com essa membrana. Então, é só uma questão assim, é o material que eu domino, é o que eu estou mais acostumado, e eu já tinha parado de trabalhar com as membranas da Gore-Tex, que eram excepcionais, né? Eu já tinha parado de trabalhar quando eles ainda fabricavam as membranas, porque eu achei que da outra forma, para mim, era um pouco mais simples e mais previsível. Em relação, estou falando de infecção, né? Estou falando de infecção. Sim, sim. Eu só falei em relação por uma das vezes que foi o que você comentou, em relação ao arcabouço. Se você consegue realmente manter aquilo ali, porque com a não reabsorvível e com reforço, você acaba tendo um arcabouço melhor, né? Você, Não sei, obviamente, eu acho que o arcabouço que a membrana não reabsorvível me oferece, se eu tiver com uma placa de titânio com parafusos embaixo, eu também consigo. Acho que, né? Eu não posso tentar fazer isso sem usar ou uma placa ou os parafusos embaixo, né? Mas eu acho que eles oferecem esse arcabouço. isso é interessante. Agregado plaquetário, Eduardo, hoje você tem feito alguma coisa nesse sentido também, Não, eu utilizando não, assim, associado? não, eu não uso, assim, eu acho a literatura bastante controversa em relação ao tema e eu não uso na minha rotina, no consultório. Eu vou, amigo, mais uma vez, obrigado aí pela tua excelente apresentação. Algumas pessoas aqui, deixa eu ver aqui.
O Sam, professor Sam, maravilhosa apresentação. Caroline, grande aula, sempre excepcional. Rafael, vou abrir para você, meu amigo. Começa as tuas perguntas aí. Nada, só tem uma pergunta. Aula brilhante. Parabéns, professor, pela aula. De muito aprendizado. Eu só queria, na verdade, não é uma pergunta, é uma dúvida que eu gostaria mesmo de tirar. Eu tenho muita dificuldade na hora que eu preciso trabalhar com a BioGuide de usar taxinha. Você tem alguma dica para me dar? Porque eu confesso que eu apanho muito para conseguir prender uma taxinha na BioGuide. Deixa eu aproveitar esse momento, já que eu vi que tem um expert na Gás. Mas é taxinha mesmo que a gente está falando, não é de parafuso, né? Você está falando de taxinha mesmo, né? Não, taxa, eu confesso, professor, eu termino usando parafuso, porque eu tento usar taxa, bato, eu tenho muita dificuldade de usar BioGuide e Mas taxinha. Você assim, tem o alguma que dica? acontece? Você não consegue fazer prender? Isso, eu não consigo, não sei o que acontece, parece que Olha minha mão só, esqueça, não sei o que acontece. eu faço taxinha há bastante tempo. Então, para mim, assim, quando eu vou fazer um ato cirúrgico, por exemplo, eu vou fazer um seio, eu tenho pelo menos uns 6 ou 8 porta-taxinhas já na mesa. E a secretária já coloca as taxinhas nos porta-taxinhas. E os martelos, estão 2 martelos, pelo menos, ali do lado. Então, eu estou mais ou menos acostumado. E, assim, por exemplo, o seio, quando aquela parede lateral é muito fina do seio, aquela que parece um papel que na hora que você aperta, naquele caso eu vou fazer um furinho com a broca antes e vou entrar com a taxinha praticamente solta ali, porque a taxinha ela tem um anelzinho no centro dela que prende ela. Quando o osso em maxila, por exemplo, em maxila, se for compacto, eu vou bater e vou conseguir. Tem que ver que tipo de material que você está usando, né? O Dino pode te passar depois o telefone aqui do consultório, e se você quiser contactar, para ser sincero, não sei dizer nem a marca que eu uso. Microdonte. Microdonte? O Túlio está me dizendo que a gente usa microdonte. Então, o que acontece? Esses porta-taxinhas, com o passar do tempo, eles vão relaxando, eles vão abrindo. E aí, nessa fase, não adianta mais, ele não resolve mais o teu problema. Agora, enquanto você está batendo e ele não está abrindo, assim, eu vou te ser sincero, eu não tenho em maxila dificuldade nenhuma. Às vezes, em mandíbula, principalmente se for pela lingual, eu vou preferir usar, porque você tem que estar com o porta-taxinha e a taxinha mais ou menos perpendicular ao osso. Se você tiver com ele ligeiramente, com alguma inclinação, você não vai conseguir colocar. Então, eu diria assim, que talvez hoje, de cada, sei lá, 200, 300 taxinhas que eu coloco, eu vou botar um parafuso, 300 taxinhas para um parafuso. Eu tenho... Então, eu estou precisando treinar isso, professor, porque o meu é ao contrário. Talvez, assim, eu não sei se é essa marca que você está usando, mas a taxinha em osso compacto, a gente tem que bater forte, tem que bater mesmo. Tanto é que toda vez que a gente vai fazer qualquer procedimento em que a gente vai usar a taxinha, a gente pergunta o paciente assim, você quer fazer acordado ou sedado? Aí o paciente fala assim, doutor, não sei. Fala, ó, quando a gente bate as taxinhas, a cabeça trepida. Não dói, mas a cabeça trepida. Então, você precisa dizer se você quer fazer acordado ou sedado, porque realmente para o paciente é desconfortável a batida. Tá? Não, beleza, professor. Obrigado aí pelas orientações, mas eu confesso, ainda continuo com aquele parafuso de cabeça estendida ou gengival, e no final eu deixo minhas taxinhas. Eu sempre tento começar com taxinha, estou tendo bastante dificuldade. Parabéns aí pela aula e prazer em conhecer o senhor. Obrigado, prazer foi meu. Sandro, quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Pergunta? Só parabenizar aí o vô da implantodontia aí, que eu acho interessante essa interdisciplinaridade, né? Implante, ortodontia. Eu fiquei curioso na questão também da placa ortodôntica. Na ortodontia, né? Você usaria ela como uma ancoragem para movimentação dentária, seria isso?
As placas, elas nos dão uma ancoragem assim, muito mais previsível do que os mini implantes. Então, sem dúvida nenhuma, a cirurgia de mini implante é uma cirurgia muito mais simples de ser executada. Então, quando você tem espaço entre os dentes que te permite utilizar os mini implantes, você vai usar mini implante porque é muito mais simples, mesmo quando você perde, a repetição é muito simples. Mas existem algumas situações de movimentação ortodôntica, por exemplo, pacientes que vão necessitar de grande intrusão de dentes posteriores em maxila. A placa é muito mais eficiente, muito mais rápida nessa situação. Então, grandes intrusões de molares para fechamento de mordida aberta anterior, nessas condições, as placas elas nos dão menos problema. Raramente você vai ter que remover uma placa durante um tratamento ortodôntico. Então, elas são extremamente eficientes e isso tem que estar conjugado, mas a gente faz bastante placa para ortodontia. Obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pode abrir aqui o visor e falar, sem problema nenhum. Maurício. Boa noite, professor. Eu queria agradecer, parabenizá-lo aí pela brilhante apresentação. Realmente uma apresentação clínica aí, muito objetiva, com uma didática muito diferenciada. Foi um prazer, primeiramente, conhecê-lo e parabenizá-lo aí mais uma vez pela brilhante aula. A gente vai estar mandando uma lembrancinha para o senhor. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Depois eu vou pedir para você me enviar teu endereço de correspondência, Eduardo. Eu vou mandar para o Maurício, que está enviando aqui do Rio para vocês aí. Tá joia. Grande mestre, mais uma vez aí, obrigado pela tua apresentação. Está disponível hoje com a gente aqui, uma quinta-feira, depois do trabalho. Mas foi muito enriquecedor aí. Só tenho a te agradecer mais uma vez aí. E esse ano ano que vem, com certeza, já está se encontrando em algum congresso aí que já vai estar voltando aí depois dessa pandemia. Tem enfim, tem outros aí. E vamos estar lá. Ok. Muito obrigado. Eu agradeço.